E na reação desse vídeo, a gente vai reagir a essa grande dupla Superfruit, né? Dessa vez eles vão estar acompanhando com uma galera, né? Fazendo uma versão da música Rise da Katy Perry. A gente teve muitos pedidos aqui nos comentários para que a gente fizesse a reação desse vídeo, né? Então a gente vai fazer essa reação. E é um grupo que a gente adora, né? Na verdade é uma dupla, né? Mas eles fazem parte do Pentatonix, que também é um grupo maravilhoso, a gente também adora. A gente tem algumas reações tanto ao Pentatonix quanto ao Superfruit. Você pode assistir à vontade, caso você não tenha assistido aqui no canal, né? E aquele velho lembrete, se você é inscrito aqui no canal, ativa a notificação, segue a gente no Instagram e vamos logo o que interessa, porque o que interessa agora é o Superfruit, então bora reagir. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform, no matter how you shake my core. 'Cause my roots, they run deep. Oh, you have so little faith. Negotiate. I'll fight it, I will transform. Uau! Inicialmente eu preciso falar que eu adoro o contraste que tem entre a voz do Mitch e do Scott. Eu acho que são timbres, personalidades vocais muito distintas, mas que se harmonizam e se completam de uma maneira incrível, tanto nos ornamentos quanto nas técnicas que são utilizadas. Realmente é espetacular. O Scott, ele não está na mesma classificação vocal que o Mitch, né? Nós pelo menos entendemos que o Mitch está numa classificação alta e o Scott numa classificação média da voz masculina, mas o Scott ele soa como um barítono, mas ele é um barítono com uma extensão vocal muito boa, porque ele consegue atingir notas baixas, que o barítono ele tem uma facilidade de um determinado alcance nas notas baixas, mas ele tem uma flexibilidade muito boa nas notas altas também, né? Então quando ele faz a transição, né, da forma como ele coloca a voz dele, de uma voz mais direta para uma coisa mais sutil, que no caso é o uso do falsete, principalmente quando ele utiliza melisma, fica uma coisa muito bonita, porque ele faz uma construção, um desenho, né, no uso do falsete com melisma, que fica maravilhoso, maravilhoso. Então a gente gosta muito do Superfruit justamente por isso, né? São duas vozes muito distintas, com personalidades vocais muito diferentes, mas se complementam e criam uma harmonia muito interessante, né? Through the madness and chaos, so I call on my angels. They say, oh, you have so little faith. Don't doubt it, don't doubt it. Victory is in my veins. You know it, and you'll not negotiate. Just fight it, and be transformed. Gente, olha, fica muito difícil da gente ver o momento ideal pra gente dar uma pausa, porque em todo momento eles estão fazendo coisas maravilhosas com a voz, mas a gente não pode também perder a oportunidade de fazer as observações no momento certo, né? E o momento certo é justamente quando a gente vê que o destaque, na primeira parte, quando só fica o Mitch e o Scott, só fica os dois cantando ali, a gente já vê que fica muito bonito, mas quando entra o Brian, o Mario, a Mary, então fica eles acabam fazendo um agrupamento dessas vozes, né? São vozes com muitas cores, são vozes com personalidades vocais bem distintas uma das outras, a gente consegue identificar ao ouvir quem é quem cantando,
né? Mas o Mitch, ele acaba ficando com destaque, que o Scott ficou no início da música, agora ele tem esse destaque, né? Que é o destaque da voz principal, dividindo as vozes com os coros, né? Os coros e as divisões que cada voz faz. O que eu quero dizer com isso? Quando o Mitch é a voz principal, a gente tem alguns fazendo coro, mas outros fazendo outras oitavas, né? Dentro desse coral. Gente, que trabalho bonito, né? E como eles conseguem pegar o sentimento, parece que eles conseguem identificar um sentimento ideal para poder passar esse sentimento através da música. É verdade, eu ia comentar sobre isso. A letra dessa música, ela é muito bonita. Ela fala sobre uma questão de lutar contra obstáculos. E se eu não estou enganada, porque a gente já reagiu a essa música antes e na época a gente viu a tradução. E eu acho que eles captaram muito bem essa essência e é possível sentir essa suavidade em determinados momentos. E quando também a música se torna mais forte, né, é possível sentir também essa questão na voz deles, né? Então tem toda uma interpretação excelente aqui. Uau! Excelente, que incrível! Magnífico! Que interpretação! Como eles conseguem ter sensibilidade para poder interpretar e passar o sentimento que eles sentem a partir da música que eles recebem para o público, né? A partir da personalidade de cada um, a divisão das vozes, tudo impressionante. Sem dúvidas, eu pelo menos não conhecia esses outros artistas que cantaram com eles. E eu achei que todos têm uma voz espetacular. Achei muito interessante o timbre do Mário José e do Brian Justin, porque eu achei um pouco semelhante, mas tem as suas diferenças, né? Que são a questão do timbre, que é única para cada voz. Enquanto o Brian tem uma voz mais aberta, o Mário tem uma voz um pouco mais fechada e um pouco mais aveludada. Já a voz da Mary me parece soar numa região alta, mas eu não acho que ela esteja na região mais alta da voz da classificação mais alta, né? Que no caso seria o soprano, porque a voz dela ainda é bem pesada e até mais pesada do que a do próprio Mitch. E a gente não pode esquecer e que a gente está fazendo os comentários e observações a partir do contexto dessa música. É claro que o Mitch e o Scott, como são cantores que a gente acompanha há mais tempo, a gente já tem uma perspectiva mais ampla da voz de cada um. Então a gente consegue aqui enxergar pelo menos a classificação próxima que cada um se encontra, né? O Mitch, ele parece que ele está entre tenor e contratenor, né? Porque ele tem uma voz realmente muito alta. A Mary, apesar de ela ter uma voz pesada, dentro do contexto da música e a forma como ela participou também, é uma música que exige essa questão forte emocional. Porém, eu acho que ela não foi tão agressiva na voz dela, né? É isso que eu quero dizer, basicamente. Eu achei que ela soube colocar de uma forma imponente. Isso, perfeito. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa belíssima interpretação da música da Katy Perry. Vocês querem que a gente reaja mais ao Superfruit aqui no canal? Então deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Se vocês quiserem que a gente reaja a Mary, ao Mário, ao Brian também, deixa aqui nos comentários sua sugestão. A gente lê todos os comentários, ativa a notificação e segue a gente no Instagram. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau!
Tchau!